RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Ao longo de 35 anos, a CST cresceu com e para as pessoas. Celebramos uma história marcada pela inovação e pela evolução tecnológica. O nosso sucesso é partilhado por todos. Juntos, construímos um futuro promissor. Olhamos para o futuro com otimismo, comprometidos em continuar a inovar e a servir o nosso país. 35 anos, CST, somos nós. Obrigado por fazeres parte da nossa história. O primeiro tema previsto para a agenda de hoje, e eu começaria com Hamilton Vaz. Estamos a falar do relatório dos peritos da Comunidade Econômica dos Estados da África Central, a CEEAC, estes que estiveram em São Tomé entre novembro e dezembro de 2022, logo após os acontecimentos que ocorreram no quartel-general das Forças Armadas e que resultaram na morte de 4 civis com sinais de agressão e tortura quando estavam sob custódia dos militares. 4 deles, como fiz referência, acabaram por perder a vida. 3 anos depois, o relatório é tornado público. O documento vem com a data de maio de 2023, ou seja, 2 anos atrás, mas só agora ele é tornado público. E daquilo que é o seu conteúdo, que se pode ler, os peritos fazem um pouco de alguma, digamos, na minha perspectiva, alguma contradição, na medida em que avançam alegando que não encontram elementos suficientes para caracterizar os acontecimentos como uma tentativa de golpe de Estado, mas no final acabam mesmo por concluir que daquilo que conseguiram recolher durante este mês praticamente de averiguações em São Tomé e Príncipe, não conseguem caracterizar o que aconteceu em novembro de 2022 como uma tentativa de golpe de Estado. Este relatório veio reacender uma vez mais o debate sobre estes acontecimentos. Os partidos políticos, sobretudo da oposição, já vieram pedir uma vez mais medidas contra os militares e também que a justiça possa adotar outras ações, tendo em conta a conclusão deste relatório, que no fundo também contraria aquilo que foi o trabalho feito pelo Ministério Público, que assim concluiu haver uma tentativa de golpe de Estado. Não vou alongar mais, sei que os nossos convidados todos leram o relatório, quase de certeza, por isso deixo a vossa consideração como é que receberam este relatório 2 anos depois, a forma como ele é divulgado e o seu conteúdo, o que significa, o que deve significar, como as autoridades, como o país deve, de facto, valorar ou valorizar o conteúdo deste relatório. Hamilton Vaz. Obrigado, senhor Josimar. Essa matéria tem sido objeto de muitos comentários. Eu quero pronunciar mais numa perspectiva das consequências, depois de nós termos conhecimento sobre as matérias que estão focadas no relatório. Mas permita-me antes falar sobre a questão das datas. De acordo ao relatório, há uma menção de que este está pronto desde maio de 2023 e nós temos 2 anos depois é que o presidente coloca à disposição das autoridades. Aí temos que ver se o presidente da República, Carlos Villanova, é mentiroso, mentiu à nação ou não, porque é grave. Ter um presidente que é visto como mentiroso, isto é grave. Temos que saber efetivamente. E, aliás, aí nós poderíamos aferir a sua cumplicidade ligada a essa matéria. Porque se efetivamente o relatório foi
esteve pronto desde maio de 2023, é necessário entender quando é que o mesmo chegou às mãos do Presidente da República, de acordo com as entrevistas que ele andou a dar, e deu uma muito recentemente dizendo que ainda não tinha o relatório à sua disposição, porque se efetivamente o Presidente da República já tinha o relatório consigo, isto é demasiadamente grave. Hamilton Vaz, permita-me já agora tentar também ver se precisamos esclarecermos esta questão, porque ainda ontem eu questionei o Presidente da República precisamente sobre isso e ele reafirmou que não tinha a versão final deste documento até bem pouco tempo. É verdade que em janeiro teria dito que tinha o relatório preliminar, mas também é verdade que recentemente esteve no país o próprio presidente da SIAC, que veio dizer que ainda não tinha entregue a versão final do documento às autoridades são-tomenses. Logo, estará aqui uma falha da própria SIAC, que deve explicações ao povo e ao Estado são-tomense sobre por que ter o documento com data de maio finalizado e nunca ter entregue a versão final ao país? Olha, por isso é que eu, com um certo grau de responsabilidade, eu comecei por pronunciar, é necessário nós aferirmos efetivamente quando há serviços protocolares a tudo isso, para nós aferirmos, chegamos à conclusão quando é que efetivamente o presidente teve acesso ao relatório, para que não estejamos cá apenas a especular, porque efetivamente, se o relatório conforme consta a data de maio de 2023, e nós estamos em maio, praticamente junho de 2025, é 2 anos depois. E se efetivamente ele tinha isso todo esse tempo, é grave, 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 grave. Mas ele não tinha, ou parece não ter, porque é o próprio presidente da SIAC que veio dizer que não tinha entregue o documento, pelo menos oficialmente não tinha, não é? Bom, ao ser assim, vamos ao conteúdo do documento. Bom, o documento traz elementos que nós já advogávamos no início. Eu estou cá enquanto jurista, é bom que isso fique ressalvado, cidadão com todo o direito de pronunciar. Já dizíamos na altura que aquilo que se apelidava de golpe não era nada mais do que da intentona do golpe de Estado, não era nada mais do que uma inventona, algo inventado por Patrícia Emery Trovoada, que a partir é um reincidente em matéria de golpe de Estado, que eu vou explicar aqui, porque que esse cidadão é reincidente em matéria de golpe de Estado e que as autoridades deveriam agir com base nos elementos que constam nesse relatório. Bom, temos que ir para as consequências, depois nós temos efetivamente o relatório. Uma das primeiras recomendações do relatório é o que todos nós falamos. Aí há 2 figuras do Estado que nós temos que pressionar forte, é o Américo primeiro-ministro e o presidente da República. Américo por quê? De acordo com a nossa lei de defesa, nós temos que cuidar. O relatório faz menção 2 recomendações que é necessário acionar. Uma de caráter administrativo e outra de caráter judicial. A de caráter administrativo, saibamos todos, se o presidente Villanova não tomar essas medidas, primeiro, os militares envolvidos têm que ser totalmente destituídos. E o presidente Carlos Villanova, espero que ele chegue à nação e faça imediatamente isso. Ele tem que fazer isso. Essas é que são medidas administrativas. Essas é que são penações políticas. Precisa destituir esses senhores militares envolvidos, desde o Armin a terminarem todos esses que são militares, tenente-coronel, capitão Moro, brigadeiros, esses elementos. O senhor Américo, que disse que é justiça, e é esse senhor Américo, a lei de defesa, dá competência para nomear essas chefias militares. O Villanova tem que chamar esse senhor a palácio e dizer ao senhor, olha, o senhor vai ter que tomar essas medidas, porque a lei fala tanto a nomeação quanto a exoneração, de acordo com a lei de defesa, é o primeiro-ministro, através do ministro de defesa e a turma toda, que tem a legitimidade de nomear e exonerar esses indivíduos. Inclusive o inspetor-geral das Forças Armadas. O inspetor-geral das Forças Armadas é uma figura que tem que ser indicado para colocar esses indivíduos, para além de serem destituídos das funções que agora estão a desempenhar, ainda estão, como é que se vai ter um indivíduo arguido? Como é que se vai ter um indivíduo arguido na chefia, no alto comando das Forças Armadas, chefiar ramos das Forças Armadas? Olha, isto é cumplicidade do senhor Américo Ramos. Estamos a falar o Américo, primeiro-ministro, e o Carlos Villanova. Esses 2 senhores têm, de acordo a esse relatório, a responsabilidade de tomar medidas
Eu me refiro medidas administrativas contra esses cidadãos. Todos esses cidadãos têm que ser destituídos das funções e colocar na disponibilidade. Nós elegemos um presidente da República, Carlos Villarroel, para ter os tomates no lugar. O Américo tem que ter os tomates no lugar. Porque se o Vila Nova não agir nesse sentido, se o Américo não agir nesse sentido, ele tem que chamar o Américo. Ele destitui o Américo. Ele tem que destituir o Américo. Porque o poder é para ser exercido e é necessário ter mãos. Se essas pessoas foram confiadas às chefias do Estado, altas chefias do Estado, eu me refiro ao ministro de Defesa. Vamos ver a lei de defesa, os poderes que esse senhor de nome Américo, o primeiro-ministro, tem. E o presidente da República praticamente se limita apenas à promulgação dos documentos que esse senhor aciona. Hamilton Vaz, é verdade que esta questão de demissão já veio do relatório também da acusação do próprio Ministério Público, que é de facto uma instituição jurisdicional com poder de Estado para tal, mas não foi acolhida pelo Estado. Acredita que agora, num relatório que o próprio governo e o presidente da República várias vezes sublinharam que não é vinculativo, na base deste relatório, acatariam esta recomendação ou irão acatar? Essa gente deveria sentir vergonha de vir falar agora que um relatório das mais altas chefias do SIAC, colaboração da ONU, essa gente é que acionou o expediente ao mais alto nível, o primeiro-ministro e o presidente da República, para que fosse preparado esse relatório. E não vem aqui agora com cantigas. Estes senhores têm que tomar medidas administrativas, conforme o relatório faz menção. E é bom que isso fique ressalvado. Só destituindo aqueles senhores com medida administrativa e colocando esses senhores na justiça, é que eles vão dizer quem lhes mandou, porque do crime que ocorreu no quartel, temos que separar em dois aspectos. Há o ator material e há o ator moral. E eles, ao serem detidos, ao serem presos, ao serem punidos, eles vão dizer efetivamente quem mandou matar esses cidadãos. Há bastantes indícios de que o autor moral que seja o Patrício Trovoada, que já é um reincidente em matéria de golpe de Estado. Se não, vejamos, em 2003, vamos fazer uma retrospectiva. Quando ocorreu o golpe de Estado, em 16 de julho de 2003, em que o presidente da República, Fradique de Menezes, estava em Nigéria, não podia vir ao país, naquela altura que ocorreu aquele golpe, passando algum tempo, um senhor que é um grande PhD, isso é um doutor, eu me refiro ao senhor David Oladipo Pukuranga. Esse senhor nigeriano, que é um homem do nome com grande projeção, esse senhor leciona economia em Estados Unidos em mais de 5 universidades. Esse senhor divulgou no seu livro em Londres, e de forma afirmativa, e reafirma que não retira nem o S no seu livro, que o golpe de Estado de 2003, o mandante, o financiador do golpe, ele afirma com categoria, está em inglês, e é necessário difundir esse documento em São Tomé, é Patrício Emery Trovoada. E como é que nós até chegamos à conclusão que é Patrício Emery Trovoada? Porque naquela altura, se notaram, o que é que o presidente Obasanjo fez? O presidente Obasanjo, com informações do serviço secreto da Nigéria, interceptou o mandante do golpe e negociou com eles. Nenhum presidente no seu país pega outro presidente, põe nas costas, trouxe o Fradique, porque ele interceptou aquele golpe através dos serviços secretos nigerianos, de que o Patrício Trovoada é que era o autor, o moral desse golpe, é que era o financiador. E este senhor, o que é que fez? O presidente da Nigéria, se vocês vão ver e analisam bem, nenhum presidente, perante o golpe num país, traz o outro presidente no voo, entra com o presidente Fradique até Palácio e coloca o Fradique na mesa, senta, porque ele interceptou o financiador do golpe, negociou com o financiador do golpe e sabia efetivamente que era o Patrício Emery Trovoada, e nessa base é que ele trouxe o homem para São Tomé. Nenhum presidente faria isto. Exato. Logo, esse senhor, permita-me só concluir. Sim. Permita-me só concluir. Em matéria de indícios que pesa sobre ele, sobre a matéria de golpe, é um reincidente nisto. Pegamos 2003, onde ele está totalmente envolvido como financiador, como autor moral e tudo do golpe.
Agora, Sim. quando nós deslocamos para a inventona de 25 de novembro de 2022, aí surgem evidências que são provas indiciárias. Ele deu toda a cobertura, deu e tem dado cobertura aos assassinos, aos assassinos criminosos que mataram pessoa no quartel. Esses assassinos criminosos que toda a gente sabe e conhece, que está na praça. Esse senhor deu toda a cobertura. Ele não daria cobertura se não tivesse envolvimento. Ele não daria cobertura se nada tivesse a ver com esses cidadãos. Por que ele dá cobertura? Por que ele promove esses indivíduos? Por que ele mantém esses indivíduos na justiça? É verdade também que não há, até o momento, não há uma prova concreta e objetiva que vincule o ex-primeiro-ministro, que ligue o ex-primeiro-ministro a este golpe, ou tentativa de golpe, ou inventona, como cada um caracteriza. Haverá, é bom que se diga isso, haverá, quando as autoridades começarem a agir. Primeiro, a primeira atuação é necessário colocar esses indivíduos na disponibilidade, porque eles não vão para a cadeia, eles não quererão. Olha bem a afirmação do senhor Armindo ultimamente. Ele diz mesmo que, no fundo, veio dizer que ele não irá à cadeia sozinho, é necessário ir com outras pessoas. Então, é colocando mãos nesses indivíduos que nós teremos, porque eles vão dizer, aliás, dizendo, eles podem até ter atenuantes. É bom que esses indivíduos saibam, pessoas que estão à volta desses indivíduos, que digam a esses indivíduos, eles têm que abrir o jogo para não irem sozinhos para a cadeia, a dizer que eles mandou fazer efetivamente isso. Nossa lei tem uma figura quase ligada com o Brasil, que é dilação premiada, a partida. Eles se colaborarem com a justiça, é bom que se diga isso. Eles se abrirem a boca, eles se efetivamente entregarem quem lhes orientou para tudo isso, haverá atenuantes contra esses cidadãos. Exato. Mas para isso é necessário que o Américo, Vila Nova comece já, e o relatório faz menção, senhor Josimar, a curto prazo. Essa medida é para ontem. Esses senhores não podem manter. Era uma medida a ser adotada desde 2023, se considerarmos que o relatório, de facto, é desta altura. Mas, Hamilton Vaz, deixa eu também clarificar esta questão que tem gerado bastante debate, sobretudo nas redes sociais, é que o relatório conclui, pelo menos segundo os peritos da SIAC, que eles não têm elementos para considerar o que aconteceu como uma tentativa de golpe de Estado. Mas é verdade também que eles fazem referência que chegam a esta conclusão dadas as informações que recolheram apenas em um mês. É verdade que não recolheram mais informações para além de um mês, como recolheu a Polícia Judiciária e o Ministério Público, que caracterizam o ato como uma tentativa de golpe de Estado. De que lado está? Como é que interpreta esses dois relatórios? Um que em um mês diz não ter recolhido informações suficientes e o Ministério Público, com a colaboração da Polícia Judiciária Portuguesa e São Tomense, que depois de uma investigação, digamos que mais abrangente, recolheu várias provas e caracterizou e fez acusação como uma tentativa de golpe de Estado. Enquanto jurista, como é que avalia isso também? Olha, eu avalio que há muita promiscuidade, mesmo ao nível dos peritos portugueses, na execução dos trabalhos. Se o senhor Josimar notar bem, o vergonhoso nesse processo de investigação é o próprio perito português, que depois, não sei aqui, a troco de quê, ele quer se posicionar como testemunho no processo de golpe de Estado. Vem fazer um trabalho de peritagem e agora ele quer sair da figura do perito e quer agora ser o testemunho num processo de golpe de Estado. A partida começa a saber que há coisas que não estão a bater. E não pensa que, ao nível de Portugal, as coisas são mar de rosa. As coisas também não são mar de rosa. Há elementos suficientes. Ó, senhor Josimar, só aquele que não vê é que não a percebe que aquilo era uma inventona. O senhor vai dar golpe com balas falsas, balas salvas. O senhor vai entrar no quartel com bala, mas é bala que não mata. Tanto tiroteio que nós ouvimos não tinha nada disto. Eu vou fazer um golpe para levar bala falsa. É assim, ao nível do relatório, os senhores não conseguiram ter elementos. Como é que quatro indivíduos civis conseguem penetrar no quartel sem armas, sem nada? Como é que isso foi? Olha, aquilo foi um processo, acredita, inventado, só que deu errado. É um processo que eles arquitetaram e deu errado, porque não é normal. Um poder... O poder que estava instituído entregou as coisas. Eu não vou entregar as armas
vão entregar o comando, vão entregar tudo para depois, 14 dias depois de dar golpe. É mais fácil eu dizer não entrego o poder e mantenho o poder do que tudo. Eu entrego o poder. Quando eu tinha o poder que estava instituído, tinha tudo nas mãos para não entregar. Eu entrego e depois vou dar golpes. Isso não está de cabeça de ninguém. Hamilton Vaz, obrigado. Percebemos que acolhe mais o conteúdo do relatório da SIAC em detrimento do relatório e da acusação feita pelo Ministério Público. Vamos tentar aqui também ouvir outras opiniões e poderemos voltar a ser um pouco mais à frente para ainda concluirmos este tema. Yoave, como é que viu para este relatório? E eu colocava-lhe para começar este ponto de debate que se abriu. Houve ou não tentativa de golpe de Estado, tendo em conta que os dois relatórios trazem perspectivas diferentes. Sublinho mais uma vez, de facto foi com base em averiguações de apenas um mês, qualquer coisa assim, e outro, o Ministério Público, num prazo mais alargado, que recolheu também vários elementos, é bom que se conste, para fundamentar esta alegação ou esta acusação de tentativa de golpe de Estado. Ora viva, muito obrigado. Desde já agradecer também aos painelistas, todos os meus colegas de painel. Isto é um assunto que repara, nós em São Tomé nós temos que ter muito cuidado com esta situação de 25 de novembro, porque é um assunto que pode definir o futuro do país enquanto nação independente. E todos nós, cidadãos santomenses, temos essa responsabilidade de, com algum cuidado, tratarmos desse assunto para não criar aqui mais rancores e criar aqui mais fissuras na nossa sociedade, que já é de si frágil. Eu, inclusive, criei aqui uma narrativa sobre essa tentativa de golpe de Estado para dizer o seguinte: existem nos dois relatórios índices que ficaram, alguns assuntos que ficaram por esclarecer. Eu não fiquei convencido com o primeiro relatório que justifica o golpe de Estado, mas também olho para esse relatório também que vem ele próprio assumir que não tem elementos suficientes para considerar este ato como um golpe de Estado. Não sei aonde é que nós podemos ficar. Esta situação só se resolve com uma união entre as pessoas de São Tomé e Príncipe. Mas para explicar aqui um pouco daquilo que eu considero, aquilo que é a minha narrativa, eu acho que nós, em São Tomé e Príncipe, nós temos que reconhecer de uma vez por toda, baseado neste processo, temos que reconhecer a realidade e a fragilidade do momento em que nós vivemos. Nós vivemos num período delicado da nossa história recente. Os acontecimentos à volta do alegado golpe deixaram cicatrizes profundas. A própria confiança entre o Estado e o Estado e as pessoas e a Força Armada e a sociedade civil, mais do que nós aqui apontarmos culpados e fomentar rancores, essa é a minha opinião, é essencial nós que reconhecemos que ainda não dispomos da verdade completa sobre o que realmente sucedeu. E é a falta de transparência que gera uma sensação generalizada de incerteza, não é? Não se trata aqui, não quero aqui desvalorizar o sofrimento de quem foi atingido por esse episódio, nem de minimizar a gravidade daquilo que aconteceu no quartel, mas ao mesmo tempo não podemos ignorar a fragilidade da instituição São Tomé e Príncipe, que ficou evidente. Faltou um planeamento, faltou coesão, planeamento dos militares, faltou a coesão do próprio Estado nas diligências que devia ser feita, faltou honestidade no relato dos factos e, em vez de nós unirmos as pessoas em torno de solução, alguns de nós preferimos explorar aqui a questão de alimentar vinganças ou tirar benefícios políticos e não só dessa questão. Portanto, e é importante dizer e mandar uma mensagem às pessoas que é o seguinte: as bases para cicatrizar a ferida, ela tem que ser uma justiça transparente e a justiça e a transparência não são meros luxos, mas é um instrumento indispensável para curar feridas e evitar aqui episódios semelhantes voltem a acontecer. Portanto, é necessário nós vermos isto. É necessário aqui, uma das perguntas que eu quero fazer com as pessoas é o seguinte: estamos nós disponíveis para convivermos com essa fragilidade?
ou devemos escolher aqui um caminho construtivo para que nós possamos sair desta situação? Porque é verdade que nós não podemos varrer para debaixo do tapete tudo aquilo que aconteceu, porque há registros, há comentários, há 2 relatores que nos indicam isto. Portanto, houve crimes, morreram 4 pessoas e é necessário fazer justiças a ela. Depois nós podemos aqui discutir se houve aqui uma exceção de legítima, um excesso de legítima defesa por parte dos militares, mas ainda assim é necessário responsabilizar as pessoas que cometeram esses crimes, não é? As pessoas envolvidas. E como é que nós podemos conviver com esta fragilidade institucional sem deixar que ela destrua as nossas esperanças de dias melhores? Pronto, se nós nos limitarmos a reforçar aqui os ódios, nós corremos o risco de perpetuar aqui um ciclo de desconfiança que já existe em São Tomé há mais de 3 anos. Aliás, essa desconfiança, é por causa dessa desconfiança que nós chegamos à posição em que nós nos encontramos hoje, ou seja, que culminou com o 25 de novembro. Portanto, o caminho mais fácil, mais difícil, aliás, que tornará o país mais forte a médio e longo prazo, passa por nós reconhecermos com sinceridade a vulnerabilidade do país e exigir que daqui em diante cada agente político, do mais alto comandante até o soldado no terreno, responda pelos seus atos e com clareza e com responsabilidade. E, acima de tudo, é necessário que nós criemos aqui espaço para o diálogo comunitário nacional. Envolver líderes comunitários, envolver as pessoas nas comunidades, e só desta forma, mesmo convivendo com fragilidade, nós deixamos de ser meros espectadores de casos e passamos, neste sentido, a ser atores da mudança que nós queremos para o país. Porque neste momento existe um fator que eu já aqui mencionei e vou voltar a reforçar. A relação entre cidadão e a autoproclamados defensores do povo, não é? Então, quando eu falo aqui os defensores do povo, são aqueles partidos que procuram tirar aqui, reforçar a própria imagem, apresentando-se como um único porta-voz do povo. Esse tipo de discurso, em vez de unir, ele aprofunda divisões. E é nessa questão, é o chamado populismo de oportunidade, é muito nessa questão que eu quero chamar a atenção das pessoas, e atenção, eu já fiz aqui referência, não estou aqui a defender o A ou o B, eu estou aqui a chamar a atenção para nós encontrarmos um ponto em que nós possamos nos entender para que o país possa ir adiante. E isto passa por que caminho? Que ações imediatas acha que deve ser adotada? Veio a acusação do Ministério Público e pouco aconteceu até o momento e já estamos a caminho de 3 anos. Veio agora o relatório da SIAC com as suas conclusões, com as suas recomendações bastante diretas e objetivas para atores diretos e objetivos. O que deve acontecer de imediato, Yoav, para esta credibilização dos órgãos, pacificação da sociedade, como está a referir? O que deve acontecer de imediato a população santomense deve tomar responsabilidade, deve assumir-se enquanto responsável como cidadão. Isso passa por quê? Nós não podemos delegar a outros a tarefa de mudar o país. E se nós quisermos mudar uma sociedade e ter uma sociedade mais justa, a democracia mais sólida, temos que recusar, tanto esses... Mas perante esta problemática, o que a população, o povo, pode fazer de forma abstrata? Porque o povo é uma coisa abstrata. De concreto, o que se pode fazer? Uma das coisas concretas que se pode fazer, nós estamos a menos de 1 ano das eleições, e o povo santomense pode ter aqui, tem em mãos uma decisão fundamental para aquilo que aqui na democracia, não é? A população, há poucos meses dessas eleições, portanto, fica claro que o destino de São Tomé e Príncipe passa por essas pessoas, porque repara uma coisa, não é as mudanças na justiça, nos sistemas de justiça, elas não se fazem em 1 ou 2 ou 3 anos. Ela vai demorar há muito tempo até que ela se concretiza. Portanto, com esses governantes que nós temos, e se houvesse aqui uma vontade clara de querer, de mudar alguma coisa, de responsabilizar algumas pessoas, elas já teriam feito. Repara que desde que o inquérito foi entregue, nós sabemos dos conteúdos que lá estão, eles sugerem alguma coisa. A pergunta que se faz é: o que é que foi feito por parte das autoridades para que se possa ouvir as pessoas que foram alegadamente envolvidas nesse processo? Nada foi feito.
Nada foi feito. Portanto, o que indica que nada será feito nos próximos tempos. Por quê? Porque a própria população é que permite que este tipo de atos se processe dentro do país. E nós temos... E a população deve aguardar até as eleições, como disse, ou há alguma ação imediata que pode e deve adotar para pressionar essas medidas? Deve adotar. Por exemplo, sair das ruas, por exemplo, no caso agora nós tivemos na semana passada, a população saiu à rua porque percebeu que estava aqui em causa alguma coisa errada neste processo. Uma das coisas que eu já referi aqui é a população tem que exigir ao Estado que lhes envolva nesse processo de fiscalização, pedir ao Estado que lhes diga, que diga à população o que é que está, quais é que são as ações que têm sido tomadas para exigir ou para punir os possíveis envolvidos nesse caso. E, portanto, há aqui várias ações que a sociedade civil, enquanto organização, e isto envolve até os juristas e outras pessoas ligadas ao país, e atenção, e este processo ele deve ser feito num sistema de apartidarismo, chamar as pessoas que não estão ligadas aos partidos políticos, que não estão embebedados com a questão do partidarismo, chamar as pessoas para essa discussão, para nós encontrarmos aqui a maneira de nós conseguirmos viver com essa fragilidade do nosso sistema, até nós encontrarmos, porque isto não é um problema que se vai resolver já, mas é necessário responsabilizar as pessoas neste momento e as pessoas que estão envolvidas neste processo. Portanto, eu acho que esta situação em que nós estamos a viver é uma oportunidade, chamada ao exercício de responsabilidade da cidadania, portanto, e nós temos que fazer perguntas no sentido de que São Tomé e Príncipe é que eu quero para daqui a 5, 10, 15, 20 anos ou para daqui em diante, não é? Qual é que é o meu papel como cidadão, como vizinho, como membro de uma família, portanto, na construção de São Tomé e Príncipe? Então, e a população deve fazer, tu perguntaste aqui, eu ia chegar a esse ponto, o que é que a população deve fazer? A informação rigorosa. Nós devemos procurar informações rigorosas. Debater com civilidade. Quando eu falo de debater com civilidade, é ouvindo o outro, mesmo quando nós discordarmos com base nos nossos argumentos. Exigir prestação de conta ao Estado, principalmente participando de audiências públicas, assinando petições, apoiando comissões de transparência e também combater os resultados. Então, votar aqui, que é a parte importante, votar com critério, porque um dos problemas que nós temos tido em São Tomé e Príncipe e em África no geral é o voto é a maneira como nós votamos sem critérios. Repara uma coisa, neste momento nós sabemos, ou os indícios mostram-nos quem é que são as pessoas envolvidas, ou pelo menos nós desconfiamos. Mesmo que essas pessoas não estejam envolvidas, há uma certa omissão por parte desses políticos, por parte dessas pessoas. Agora, a minha pergunta é, será que essas pessoas e os seus partidos, eles merecem de novo uma oportunidade nas próximas eleições, ou aqui há uma necessidade de eu realmente procurar uma alternativa? É verdade que em São Tomé, agora nesse período que nós estamos, falta menos de um ano, a oposição e também não começa a haver aqui muitas alternativas, mas este é um dos processos que nós temos que começar a fazer. Só para concluir aqui o meu raciocínio, para dizer que, na minha opinião, a população santomense devia ver isto como uma oportunidade de renovação. Nós estamos aqui perante uma oportunidade rara. Nós podemos usar esta crise, lançar aqui uma base de nova cultura política. Foi lamentável o que aconteceu? Foi. Expôs aqui as fragilidades graves do país, também não há dúvida disto. Mas há aqui uma outra questão que eu gostaria de dizer. Para concluir, enquanto nós estivermos a agir de forma desunidos, desinformados, continuaremos vulneráveis a manipulações e a tendência de autoritarismos disfarçados. Portanto, chegou o momento de nós assumirmos essa responsabilidade e para quem deseja um São Tomé e Príncipe mais justo, nós temos que ceder espaço aos rancores pessoais não aos rancores pessoais, mas também promover aqui que cada país e cada cidadão possa contribuir de uma maneira positiva sobre este assunto. Não há uma solução à vista, porque nós sabemos o sistema que nós temos, nós sabemos o tipo de política que nós temos. É necessário que nós, enquanto cidadãos, possamos, a partir de hoje, fazer aqui aquilo que é o nosso papel enquanto cidadão. Obrigado, Yoave. Passo agora ao Liberato Muniz. Liberato Muniz,
volto a esta questão que penso que é o que depois dividiu mesmo, tem dividido ainda as opiniões, desde a acusação do Ministério Público, agora também com o relatório da SEAC, as pessoas continuam divididas se acreditam ou não de ter existido uma tentativa de golpe de Estado face às conclusões dos dois relatórios, ou seja, o relatório da acusação ou a acusação do Ministério Público e agora o relatório da SEAC. Não vou repetir, mas já disse aqui várias vezes, são investigações, inquéritos diferentes, com prazos diferentes, com recolhas de dados diferentes e, como é natural, chegaram também a conclusões diferentes. Mas, Liberato Muniz, de forma sintética, neste momento, o que é que acredita mais? Primeiramente, eu devo dizer que um dos erros de todo esse processo tem sido a sociedade civil querer encontrar por ela o culpado, indicando que é A, ou é o B, ou é o C, e não concentrar em factos. Então, vamos agora para fatos concretos em relação ao relatório da SEAC. O relatório da SEAC traz coisas muito importantes. E eu diria, se o relatório do Ministério Público tem o seu crédito, e nós temos elogiado várias vezes o relatório do Ministério Público, o relatório da SEAC traz elementos muito reais. Isso porque, primeiramente, se repararam bem, na introdução do relatório da SEAC, ele fala no processo do poder. Como é que em São Tomé e Príncipe, quem não está no poder sofre. E há uma luta deliberada para manter ou tomar o poder para poder o exercer em benefício próprio em São Tomé e Príncipe. Eles falam isso. Então, quando nós vemos isso, o que é que nós sentimos? Desde a primeira hora que o primeiro-ministro e chefe do governo do 18º governo veio dizer que não havia necessidade nenhuma de um governo que entrou no poder há 14 dias estar a preparar um golpe de Estado. E supondo então que quem estava a tentar fazer golpe de Estado fossem os outros. Mas também nós podemos considerar, por essa introdução do relatório da SEAC, que também é provável que quem está no poder queira garantir o poder por muitos anos. E se nós trouxermos esses dois elementos, então vamos encontrar formas para irmos mais dentro desse relatório da SEAC. O relatório da SEAC diz bem que não há elementos suficientes para dizer que houve uma tentativa de golpe de Estado. E em que é que eles sustentam? Sustentam que, na altura, o primeiro-ministro disse que havia tentativa de... Ou seja, houve um tiroteio lá dentro, com gente de fora, dentro de vans e outros dentro, e, afinal de contas, o relatório da SEAC diz que até hoje, em São Tomé e Príncipe, não se tomou nenhuma medida necessária para se encontrar quem estava do lado de fora, dentro dos vans, e a fazer o quê e com que armas. Então, Liberato, permita-me, se calhar, precisar, quando diz até hoje, se calhar não é bem até hoje. Foi no prazo da investigação, que é de um mês, novembro a dezembro. Sim, mas nós, mesmo no relatório do Ministério Público, não há elementos nesse sentido que diga que lá fora foram prendidos tantas vans com pessoas com armas que foram a julgamento. Não existe. O que nós depreendemos, que até este momento, que nós tenhamos conhecimento, não existem esses elementos. Eu só fiz essa referência e se calhar Sim. servirá para os próximos elementos Sim. que vai estar. E a outra coisa... É bom situarmos que o relatório da SEAC cinge-se a novembro a dezembro de 2022, que é a altura em que estiveram no país e recolheram as informações para chegarem à conclusão que chegaram. Mas esse relatório da SEAC diz que eles falaram com toda a gente, desde o presidente da República até a todos os militares. O que quer dizer que, mesmo nesses 21 dias, eles recolheram elementos bastantes para fazer, ou seja, e deram factos. Um fato que eles dizem é o seguinte, é que as mortes aconteceram entre as 8 horas e as 10, quando o relatório do Ministério Público diz que a morte é 12 horas e 35. E vai mais longe,
diz que as mortes aconteceram quando o coronel de Mar e Terra desobedece ao brigadeiro-geral, não indo fardar e não pondo-se à disposição entre as 8 e as 10. E o brigadeiro-geral só tem conhecimento das mortes para aí fora depois das 10 horas, por intermédio do próprio primeiro-ministro que o informou e pediu que ele fizesse essa comunicação. Meus senhores, se isso existe, e o seu relatório faz questão de dizer que o comandante, o coronel de Mar e Terra é a pessoa... Era o capitão. O capitão de Mar e Terra é a pessoa responsável por tudo quanto aconteceu dentro do quartel. Se esse relatório fala mais que é preciso que São Tomé e Príncipe assinou todos os acordos, todas as convenções internacionais do direito humano e, havendo 4 mortes até hoje, nada se fez, então, o que acontece? Vou diretamente àquilo que o Hamilton diz. O que tem que acontecer neste caso não é apontar que o culpado é A, é B, é o C. Nós temos fatos concretos em que o Ministério Público, e aí sim, coincidem os dois, tanto o Ministério Público como o relator da SIAC, eles exigem que as pessoas que mataram, que estão suficientemente identificados, sejam despromovidos e entregues à justiça. Meus senhores, o único grande problema que nós temos é que o poder civil tem que vir demonstrar a cada um santomense que não está submetido ao poder militar. Porque o que nos parece neste momento é que quem manda em São Tomé e Príncipe é o poder militar. Porque não se entende como é que o Ministério Público, como é que a SIAC pediu a quem de direito, que é o Presidente da República, como diz bem o Hamilton Vaz, e o Primeiro-Ministro, não tomam a decisão perante o atropelo brutal que nós assistimos de colocar essas pessoas à disposição para julgamento. É que, não colocando essas pessoas à disposição para julgamento, está-se a cometer um erro e está-se a matar a democracia. E está-se a dizer que se tem medo dos militares. E como diz o Hamilton, no prazo máximo de 24 horas, o poder civil tem que demonstrar que a democracia em São Tomé e Príncipe funciona, porque senão nós todos somos forçados a acreditar que o poder civil está submetido ao poder militar. Essa gente, eu não quero saber nomes, tem que ser julgados. E só nesse julgamento é que se pode saber, com fatos concretos, com aquilo que eles vão dizer, o que efetivamente aconteceu. Porque, sim, Josemar, ainda no relatório da SIAC, eles dizem que existiam dentro do quartel cerca de 12 militares que estavam do lado dos eventuais, ou seja, as pessoas que eventualmente iriam participar na inventona. Mas eles dizem que naquele dia tinham 100 e tal militares dentro que não fizeram nada, pelo contrário, estavam purissimamente sossegados. Eu digo, como é que é possível, perante um ataque ao quartel, 12 militares, sem nenhum superior hierárquico, pelas palavras do relatório da SIAC, como é que não há uma revanche no sentido de rapidamente neutralizar essa intentona? Então, meus senhores, o problema, para nós não discutirmos, para nós, porque não é nossa obrigação, estamos a descobrir quem é culpado, quem não é culpado. Nós elegemos o Presidente da República, nós elegemos este governo, eles têm obrigação, eles juraram defender a democracia, defender o Estado, defender as pessoas em São Tomé e Príncipe, através da Constituição, e então eles têm que, deia por onde der, seja como for, entregar essas pessoas para que elas sejam julgadas. Eu acho que, dando início ao julgamento, rapidamente se esclarece tudo e deixa-se de uma vez por todas de se especular quem fez ou quem não fez. E mais, Josemar, eu fico ainda mais intrigado porque é o seguinte, a comunicação do capitão do Mar e Terra, há dias, vem precisamente dizer-me a mim, que li
com pormenor este relatório, que ele faz essa comunicação depois de ter o conhecimento do relatório da SEAC. Porque o relatório da SEAC acusa diretamente o brigadeiro, ou seja, o capitão de mar e terra. E eu fico ainda surpreendido e gostaria de perguntar ao Josemar, porque eu não entendi como é que um post da própria Rádio Somos Todos Primos, que fazia menção a esta figura, rapidamente desapareceu. Ou seja, nós temos que dar a entender, tem que ser visível para toda a gente, que os militares estão submetidos ao poder político. Porque, senão, Josemar, se nós não chegarmos a essa conclusão em São Tomé e Príncipe, que é da responsabilidade, volto a dizer, do presidente da República e do primeiro-ministro, porque já na altura, quando houve a promoção das pessoas que participaram no assassinato, culpou-se o então primeiro-ministro. Mas o então primeiro-ministro não pode fazer nada sem o próprio presidente da República, que é o comandante-geral. Então, nesse sentido, o próprio presidente tem que dizer se ele estava preso, se ele não podia fazer nada e porque ele tinha ameaças, ou então o que é que aconteceu? Porque, meus senhores, o ponto fulcrar é precisamente isso, é despromover estes senhores para que eles sejam entregues. E isto é para o bem deles também, porque senão vai haver acusações diárias contra um e o outro, quando, com o julgamento, com gente séria, com tudo que é feito, porque nós temos que ainda acreditar nos tribunais para que esse julgamento seja feito e de uma forma, de uma vez por todas, isso seja resolvido. Meus senhores, contrariamente àquilo que altos dirigentes santomenses tentaram dizer, que o relatório da SEAC não valia nada, não trazia nada de novo, não trazia grandes coisas, enganaram-se totalmente. O relatório da SEAC é taxativo dentro daquilo que vale. Eu volto a dizer, o relatório da SEAC tem um valor e o relatório do Ministério Público tem outro valor. São totalmente distintos. Obrigado, Liberato. Nós estamos a correr contra o tempo, mas eu ainda faço uma pequena ronda ainda à volta deste relatório, porque nós focamos, e eu particularmente questionei muito mais relativamente à questão do golpe de Estado, mas nós temos aqui por detrás pessoas, 4 pessoas que foram mortos no quartel militar e da forma, digamos, mais bárbara possível e de se esperar, famílias que ficaram também sem os seus entes queridos e desestruturadas, como também é referido no relatório da SEAC, que aponta aqui responsabilidades diretas ao Estado são-tomense para com estas famílias. Hamilton Vaz, ontem o Presidente da República dizia que a ele basicamente não lhe interessava muito focar na questão da indemnização das famílias, que isto não resolvia tudo, o que interessa sobretudo é o julgamento deste processo. Mas eu pergunto-lhe, deve-se mesmo esperar pela realização do julgamento para depois dar atenção às famílias, ou é possível, necessário e dever do Estado dar mais atenção a estas famílias, e se é que é possível também um acordo extrajudicial com o Estado para claramente indemnizar estas famílias, tendo em conta que parece claro e óbvio diante de todos que estas pessoas não deveriam ser mortas da forma como foram. Senhor Josemar, eu quero saudar todo o pronunciamento do arquiteto Liberato Muniz. Aliás, é um raciocínio que vai muito de encontro à forma como eu também penso relativamente a essa matéria. Há que separar as águas. E, contrariamente a outras locuções, que as pessoas querem a justiça. E o Presidente da República que não brinque com o povo de São Tomé e Príncipe. Que não brinque, mas que não brinque mesmo. Porque quer o Presidente da República, como disse muito bem o Liberato Muniz, quer o Primeiro-Ministro, esses senhores têm a responsabilidade. Nós temos que separar as responsabilidades. Eles têm uma responsabilidade administrativa. E não é o Liberato que é o Presidente da República, porque se fosse, ele saberia o que a Lei de Defesa Nacional diz. O Presidente da República, ele é que dirige, ele é que preside o Conselho Superior de Defesa Nacional.
O presidente da República tem que, antes de vir blá, 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 ele está vindo de Nova York com esse português, indemnização, não sei o quê, ele tem que dar sinais. Ele e o primeiro-ministro têm que dar sinais. É por isso que eu disse, a cumplicidade desse governo com o outro. Hamilton Vaz, permita-me, eu percebo o enquadramento que faz, mas por causa do tempo, eu queria agora focar nesta parte das pessoas e possível a atenção que merecem ou podem merecer. Josimar, indemnização, é bom que se saiba. Não é pouco dinheiro que essa gente tem direito. Não é qualquer coisa aí para negociar, bagatela. Aquela gente cujas famílias foram assassinadas e massacradas, arrancaram os dentes, fizeram todas as cabulices de criminosos de alta categoria. Não é pouca indemnização, é uma indemnização choruda. Mas por isso, eu quero perceber, Hamilton Vaz, juridicamente, é possível um acordo extrajudicial, porque o que está em causa também são crimes públicos, é o homicídio, é a tortura, é tratamentos desumanos e cruéis e degradantes e todas essas figuras jurídicas que conhecem melhor do que eu. É possível um acordo extrajudicial? O Estado pode antecipar-se a uma decisão judicial e indemnizar as famílias, chegar a este acordo? Por que é que nós colocamos essa situação? Porque todos nós estamos a fugir da questão central. A questão central que é ver a justiça, ver aquelas pessoas, os militares, aqueles militares que não estão acima de lei, são cidadãos quanto eu, e que quando cometem crime têm que ir às grades. Porque nós estamos a fugir da questão central, então nós queremos ir buscar coisas outras para tapar a verdadeira questão. Claro o Estado, independentemente do julgamento, Sr. Josimar, tem o dever de prestar assistência a essas famílias. Mas tem que haver mesmo uma punição declarada por tribunal da indemnização grande, que essas pessoas têm direito, isso é outra coisa. Essas pessoas deveriam ter acompanhamento do Estado até dia de hoje, etc. Isso não está em causa. Eu quero separar isto, porque agora estão a querer atirar areia para olhos de cidadão, dizer que os cidadãos estão divididos. Ninguém está dividido quanto àquilo que cometeu, aquilo que aconteceu, conforme disse o nosso bispo emérito. Houve mortes, há um código penal. Não me venham dizer, a morte é um código penal, há uma Constituição. Na Constituição proclama quem é o comandante em chefe das Forças Armadas, Vila Nova. Lei de defesa lhe dá poderes. Não se toma medidas administrativas. Não me venham enganar. O senhor primeiro-ministro, vamos focar na questão-chave. Se não tem os esquilhões para tomar essa medida, que coloquem um lugar à disposição e coloquem lá gente que tem os tomates para tomar decisões. Não me venham dizer que eu, Hamilton, cometo crime, ponha-me na gaiola. O senhor está querendo dizer que há cidadão que está... Se é necessário proclamar na nossa Constituição, dizer que os militares estão acima da lei e podem cometer todos os crimes e não vão para a cadeia. Só assim... Esse texto está plasmado na nossa Constituição. Só dessa forma nós podemos entender e conceber. Aquilo que aconteceu, que com provas evidentes dos autores materiais, só podia falar dos autores morais, dos autores materiais que estão identificados. O relator da SIAC vem ainda repor essa verdade. Aonde é que está a atuação daqueles dois senhores, do Vila Nova e do Américo? É por isso que eles dizem, e disse bem o Liberato, nós subscrevemos um conjunto de convenções. Então nós temos que dar a ideia de que nós somos homens de Estado, e como homens de Estado, eu no lugar do Vila Nova, eu convoco, conforme a lei me dá a prerrogativa, a Lei de Defesa Nacional diz que ele convoca o Conselho Superior de Defesa. E o primeiro-ministro estará lá. E nesse Conselho Superior de Defesa, ele que diga claro, se há militares que estão ameaçados, a gente vai saber. Ele tem que tomar medida de exonerar aqueles indivíduos e dar ao primeiro-ministro ultimato. Você me propõe já nomes, e não venham com truque dizer que não há gente para ocupar. Isso é faltar respeito aos outros militares que estão lá, bons a fazerem carreira. O senhor presidente da República faltou respeito, permita-me concluir isso. Faltou respeito aos outros militares quando vem dizer que não há outras pessoas para assumir a chefia dos ramos. Há lá gente, há até licenciados agora em direito no quartel.
E não brinque com isto. Eu espero que no mais curto espaço do tempo, eu quero ver medidas administrativas a serem tomadas. Para só depois as medidas judiciais. Porque quando a juíza Ludmila proferiu leu o despacho de pronúncia contra aqueles 23 militares, 23, 25 militares, ela enviou isso, inclusive, ao inspetor das Forças Armadas. É para colocar esses indivíduos na disponibilidade. E quem não permitiu que esses indivíduos fossem colocados na disponibilidade é o Patrício Meri Trovada, que fez o contrário, quanto muito promoveu, deu toda a segurança a esses indivíduos para eles não irem para a barra da justiça. E é o que Vila Nova de Neto tem que fazer agora. Muito obrigado. Obrigado, Hamilton Vaz, por sublinhar uma vez mais essa sua posição da necessidade de demissão dos acusados nos acontecimentos de 25 de novembro. Todos eles defendem Hamilton Vaz uma vez mais que sejam afastados dos diferentes ramos das Forças Armadas. Yoav, também volto à questão das famílias. O que acha, de forma muito breve, o Estado deve aproximar-se mais destas pessoas e acompanhá-las, dar maior atenção? Sim, já, mais uma vez obrigado. O Estado já devia estar a acompanhar essas pessoas com apoio psicológico e também estudar até que ponto, mesmo em termos financeiros, devia estar a apoiar essas pessoas. Até porque eu não tenho conhecimento, mas nós sabemos se as pessoas que morreram eram os principais sustentadores lá das casas das pessoas. Portanto, era necessário, sim, o Estado acompanhar essas pessoas, dar o apoio psicológico e que está também o apoio financeiro. Já a questão de uma indemnização antecipada, de um acordo de antecipação, eu não tenho elementos suficientes jurídicos para justificar um pré-acordo, mas eu não tenho dúvida que no futuro passará sim por uma indemnização a essas pessoas a partir do momento que se prove eu acho que há elementos suficientes que dizem que não houve o golpe, o tal chamado golpe de Estado, conforme tem pronunciado as autoridades de São Tomé. Portanto, acho que há sim elementos para cuidar dessas pessoas, embora não tenha conhecimento jurídico para que haja uma... Obrigado, Iov, mas a questão penso que é mesmo mais do que isso, independentemente do golpe de Estado ou não, a questão das mortes, mesmo que estas pessoas venham a ser consideradas culpadas pelo golpe de Estado, esta morte ninguém merecia, sobretudo nestas condições. É verdade, é uma coisa que tem que ficar aqui assente. As mortes que aconteceram no quartel militar, elas não deviam ter acontecido, nem da forma como aconteceram. Mas é importante nós levantar aqui um aspecto. As pessoas só ficaram chocadas com essas mortes no quartel porque elas foram filmadas. Porque não é de hoje que os militares e as autoridades policiais e militares em São Tomé têm violado tanto leis internacionais. Mas não a este nível, pensamos nós, e é bom não alimentarmos isso sem termos elementos de prova. Quantas vezes nós já assistimos a indivíduos que entraram para uma investigação e saíram de lá diretamente mortos? Quantas vezes que nós já vimos isto? Há bastante histórias dessas. Portanto, é mais uma história que nós acontecemos. Aqui a gravidade disto que choca mais as pessoas é o facto de serem filmados. Mas eu aqui reforço a minha ideia. Nós, a população, se nós não tomarmos cuidado, esse caso pode ser um caso que pode aqui decifrar por completo a sociedade são-tomense, e nós temos que ser inteligentes, temos que ser bastante inteligentes, principalmente a camada jovem. Há um tipo de discurso que nos leva uns contra os outros, mas não é esse o caminho. Essa é a minha opinião e eu vou manter aqui essa opinião, que esse não é o caminho, embora nós tenhamos justiça para as pessoas que morreram. Esta parte está concluída, mas nós temos que fazer justiça também com as nossas próprias mãos. Como é que nós fazemos justiça? É nas eleições. Nós temos que tomar responsabilidade. Obrigado, Yoav. Penso que fica clara a sua posição. Liberato Muniz, a questão das famílias, claramente, qual a sua posição? Primeiramente, para dizer que eu não entendo o que o Yoav está a tentar dizer, porque o essencial não é estar com ou a favor. O essencial é que o julgamento seja feito, que as pessoas sejam disponibilizadas para julgamento. E é isso que é a defesa da nossa democracia e ponto final. Eu acho que isso é um ponto. Mas há duas coisas muito importantes. Uma delas é a seguinte: eu acho que é uma brecha
tanto no Ministério Público como no relatório da SEAC, que é, se há efetivamente evidências de que há civis envolvidos nesse julgamento, ou nessa eventual intentona, eu não entendo como é que só os telemóveis do Delfim Neves e do Arlésio e mais uns tantos foram calcionados para a investigação. Devia-se pura e simplesmente ter pegado todos os telemóveis de todos os políticos envolvidos, ou seja, com responsabilidade, que falaram nesse processo. E hoje talvez nós pudéssemos ter já coisa muito mais avançada. Quanto a esse ponto concreto, Josemar, é o seguinte: as 4 pessoas mortas foram mortas, entre aspas, como diz a SEAC, pelo Estado santomense. As pessoas foram presas, repare bem, foram presas, estavam sob a responsabilidade do Estado santomense e foram mortas. Só por isso, devia haver imediatamente uma atuação do Estado santomense junto ao familiar no sentido de os apoiar. Mas pior ainda, Josemar, quando as pessoas foram enterradas, da forma como foram enterradas, e como a SEAC diz que no coval das pessoas o governo deu dinheiro à família no envelope, é um insulto do maior que se pode ter por uma pessoa que morreu, independentemente da culpa ou não desta pessoa. Então, eu julgo que, nesse sentido, São Tomé e Príncipe, sendo um país que assinou todas as convenções dos direitos humanos, não pode haver uma outra saída. O governo tem que agir junto à família, tem que apoiar essa família e tem que, obrigatoriamente, despromover quem o fez, que estão identificados, estavam sob a custódia do Estado santomense, de forma que o Estado possa limpar a sua cara e dizer: nós defendemos os direitos humanos, nós defendemos as pessoas, nós estamos aqui para promover a democracia, o bom senso, a harmonia, a paz entre as pessoas, e por isso nós julgamos quem falhou. Josemar, toda a gente de São Tomé e Príncipe, Presidente da República, Primeiro-Ministro, Presidente da Assembleia, vir falar que a justiça tem que funcionar em São Tomé e Príncipe, culpar o Ministério Público, culpar os tribunais, culpar a Polícia Judiciária, e quem tem o poder de fazer o que tem que fazer, que é despromover esses militares para os entregar para a justiça, não o fazer, perdem todo o direito de criticar a justiça, de criticar qualquer coisa de má que aconteça em São Tomé e Príncipe, porque isso é inadmissível. Exige-se ao Presidente da República, ao governo de São Tomé e Príncipe, à Assembleia, a toda a gente, que seja feito agora e já. Eu vou mais longe. Mesmo a oposição, dentro da Assembleia, não se pode admitir que estejam sentados de manhã, de tarde, de noite, e não chamem o Presidente da República, não chamem o Primeiro-Ministro para a Assembleia, no sentido de, uma vez por todas, resolver isso. Porque se o Ministério Público, que é um grupo que depende do Estado santomense, fez o que fez, acusou todos esses militares e pediu a sua disponibilidade, nós não temos o direito de vir amanhã criticar, seja quem for, dentro do Ministério Público e dentro da Justiça. O Presidente da República, o Primeiro-Ministro, tem que fazer o seu trabalho. Doa a quem doer. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.